Bom dia a todos, sejam bem-vindos hoje é a nossa nona aula, né? Deus nos abençoe, nos conduza aí. Vou fazer um breve resumo da nossa aula passada. Então, da nossa aula passada, nós estudamos sobre a vida de José. É quando o povo de Israel, quando Jacó e seus filhos chegaram até o Egito, né? E ali eles foram morar uma terra que chama Gósen. Então, nós vimos aí todo o trabalho de José. Nós vimos aí que Deus estava com ele, né, e que ele manteve a sua integridade com Deus durante todo esse período. Não sei se vocês estão vendo o slide aí, foi quando os irmãos de José chegaram até o Egito e se curvaram perante a ele. E nós, voltando um pouquinho para trás, estamos relembrando do quê? Do sonho que José teve. Lembra dos feixes? Que os feixes lá se curvavam diante do feixe de José? Então, o que que acontece? Deus tinha um plano. A venda de José para o Egito era um plano de Deus para salvar o povo daquela fome que estava acontecendo na terra aí. Então, teve 7 anos de fartura, certo? Depois, em seguida, mais 7 anos aí de escassez de alimento, né? 7 anos de seca, 7 anos aí, o povo vivendo. Nesse período, o que que aconteceu? Todos os povos, nações da época conhecida, iam até o Egito para comprarem alimentos. É interessante, sim, muitos aí venderam tudo que tinha, acabando vendendo até a sua própria vida aí como escravo só para ter o alimento de cada dia, né? Então, Faraó colocou José como governador de todo o Egito e assim ocorreu a história de José. Não sei se vocês leram aí, mas é uma história muito, assim, com um final, uma história com um final feliz, praticamente, aí que Deus concedeu para José e toda a família, né? Para Jacó e toda a família. Eu estou pegando um ponto aqui nas escrituras, onde fala sobre esse acontecimento. O povo acabou aí vendendo tudo que tinha e colocando nas mãos de José e do faraó. Mas, vamos lá, abre comigo lá no livro de Gênesis, nós estamos terminando o livro de Gênesis, né, que significa o início de todas as coisas, certo? Nós lemos aí o capítulo 47, 48, nós vimos aí que José teve 2 filhos lá no livro de Gênesis, capítulo 46, e assim por diante. Mas vamos lá. Abre com nós lá, no capítulo 48, livro de Gênesis. Aí está falando que Jacó fica doente, daí ele acaba abençoando aí seus filhos, cada um na sequência. Então ele traz as bênçãos para os seus filhos e lê para nós o versículo 21 do capítulo 48. Posso ler? Pode ler. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Isso, certo. Então vamos lá. Jacó já está no final da sua vida, com certeza, né? Ele está feliz, por quê? Porque ele viu seu filho José, o filho que ele achou que estava morto. Ele viveu aí praticamente, lembra que nós fizemos as contas? José ficou, ele chegou no Egito, ele tinha 13 anos, né? 13 não, ele tinha, cadê? 17, foi 13 anos praticamente ali até ele ser considerado governador de toda a terra do Egito, né? Certo? Então, praticamente 13 anos ele ficou sem ver o pai, ou toda a família dele, depois de 13 anos que ele foi contemplar a família novamente. Então, quer dizer, é um período longo para uma espera, né? Um período longo para uma espera aí, que aconteceu na vida de José. Então, nesse período aí, Jacó achou que José estava morto. Na verdade, então, Deus estava preparando tudo para
para salvar a família de Jacó. Até então, porque era o propósito de Deus, né? A promessa que Deus tinha feito lá para Abraão, ele tinha que preservar, a família de Jacó, porque a promessa vinha da família de Jacó, os descendentes de Abraão. Jacó era descendente de Abraão. Bom dia, Simone, seja bem-vinda, tá, Simone? Nós estamos aí lendo o capítulo 47, não está na nossa lista, tá? Mas lemos aí o versículo 21, certo? Não sei se você está vendo, né, os slides, mas lê para nós aí o capítulo 46, o versículo 27. Vamos ler esses versículos que está aí diante de nós aí. Capítulo 46, o versículo 27. Quem gostaria de ler? Tá, eu vou ler aqui, ó. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram do Egito foram 70. Então, veja bem, lembra que nós chegamos no número de 75, as pessoas, os descendentes de Jacó, que saíram lá da terra de Canaã, né, e vieram para o Egito. Então, o que está dizendo aqui? Ó, os filhos de José foram 2. Então, os que estavam em Canaã eram 70, fora Jacó, né? Chegaram até o Egito, contando com José, a esposa, 72. Mas os 2 filhos que José teve lá no Egito, 74. E considerando Jacó, 75. Então, o total da família de Jacó que chegaram no Egito foram 75. Deixa eu ver onde que vai estar esse número. Livro de Êxodo. Abre comigo lá no livro de Êxodo. Êxodo, vamos ver, capítulo 1. Versículo 5. Lê para nós aí. Êxodo capítulo 1, versículo 5. Eu estou no Gênesis, pelo amor. Eu pulei errado. Êxodo 1, 5. Isso. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Isso, José já estava no Egito, né? Então aqui está falando a quantidade de pessoas que foram para o Egito. Certo? Então, é isso aí, 48, 21. Lê para nós, 48, 21. Do qual? 48. Capítulo 48, livro de Gênesis. 21. Isso. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Isso. Então, veja bem, olhando para essa palavra, essa frase que José falou aqui, né? Ele estava prestes a falecer. Então, tudo indica que não mostra para nós, seus irmãos mais velhos. Nós sabemos que ele era quase o caçula. O caçula era o Benjamim, então ele era o penúltimo dos irmãos aí. Não mostra para nós se os irmãos mais velhos morreram antes ou depois, né? Mas está no fim. José chama seus irmãos. Então, aqui está considerando quem? Seus sobrinhos, né? Todos familiares. Então, assim, e ele, o que ele fala? Ele está para morrer, mas Deus estará com eles. Então, ele está levando a promessa. Qual que é a promessa? Da terra prometida. Então, o que ele fala? Eu estou para morrer, mas Deus está com vocês e vai levar vocês para onde? A terra prometida. Então, ele reforça para o povo continuar, né, com pensamento firme sobre essa bênção que Deus tinha preparado para eles aí, a terra prometida. Então, a descendência de Jacó. Bom dia, Marli, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda. Estamos aí no livro de Gênesis, tá? Nós estamos terminando o livro de Gênesis, capítulo aí 48. Não sei se você está conseguindo ver a nossa tela. Sim. Então, José recorda aí os seus parentes, seus irmãos, sobrinhos, filhos, sobre a promessa que Deus tinha feito lá atrás para Abraão,
depois confirmou para Isaac e confirmou para Jacó. Né? E aqui José está relembrando que, olha só a promessa que Deus tem feito. Deus ainda vai levar vocês para a terra prometida, como ele prometeu. Né? A terra que ele prometeu para quem? Lá atrás, para Abraão, para Isaac e para Jacó, certo? O capítulo 49, ele traz aí os nomes de cada filho de Jacó, os 12 filhos de Jacó. O nome aí, além do significado, a sequência deles, né, do primogênito até o caçula. Então, as bênçãos que Jacó profetizou para cada um deles. Depois a gente vai ver aí que normalmente alguns receberam a bênçãos, outros, né? Todos acabaram recebendo a bênção, mas tinha bênçãos específicas. Então, quer ver? Vamos ler alguns versículos, ó. Eu vou ler aqui, vocês acompanham comigo, tá? Rubem, aí o versículo 3, do capítulo 49. Então, o versículo 1 começa assim, ó. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então, Jacó, aqui é Jacó, ainda falando com seus filhos e trazendo as bênçãos. E ele começa, um por um. Rubem, tu és, versículo 3, tu és meu primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor, mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. O que aconteceu com Rubem? Ele achou que o pai não sabia. Não sei se vocês lembram, nós lemos esses versículos lá atrás, aonde ele acabou deitando com a concubina de Jacó. Então, ele se deitava com a concubina de Jacó. E perante essa situação, ele acabou perdendo aí essa bênção de filho mais velho, de filho primogênito, né? Então, ele acabou perdendo essa bênção aí. Depois ele começa o versículo 5, Simeão e Levi são irmãos, seriam os dois seguintes, né? A sua espada são instrumento de violência. O que aconteceu com esses dois? Lembra quando a irmã deles, né, foram molestadas ali pelo filho do rei? Eles acabaram fazendo um acordo, mas depois que todos os homens se circuncidaram, esses dois aí lideraram os irmãos para quê? Para entrar na cidade e matar todos os homens. Dali tiveram que fugir. Então, por causa desse ato, eles também aí perderam o direito. Porque automaticamente, quando o primeiro filho, o primogênito, perde o direito, passa para o segundo, e assim sucessivamente. Né? Olha só, no seu conselho, versículo 6, não entre minha alma com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e o espalharei em Israel. E assim ele vai dando as bênçãos para cada filho, né, sucedendo. Quando chega aqui no versículo 9, né, versículo 8 e 9, olha só, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os seus povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. E aí segue, filho por filho. Mas, focalizando aí Judá, ele fala que Judá é o leãozinho. Então, uma promessa futura. Ele fala que da sua descendência, o cetro, ele não sairá. O que quer dizer? Ele já está aí falando que
de Judá sairá reis, e os reis governarão todas as tribos, todos os filhos, todos os seus irmãos. O que acontece lá na frente, quando nós chegarmos lá sobre os reis, né? Os reis, Davi, Salomão, e de aí em diante, é toda descendência de quem? De Judá. E quando nós chegarmos em Davi, a gente vai ver que ele vai falar de quem? Da tua descendência, de Jesus. Mas aqui já fala, é quando ele fala aqui, ó, ele amarrará o jumentinho, a vide, a gente lembra quando Jesus estava entrando na cidade, tirou um jumentinho, montou em cima e estava caminhando, e assim por diante. Então, de Judá é que vem aí, Deus vai preparar para mandar, para cumprir a terceira promessa que ele fez para Abraão. Então, aqui Deus está cumprindo o quê? Está começando a cumprir a primeira promessa, uma grande nação. Então, enfim, Jacó, nós não vamos ler o capítulo, tá? Depois vocês dão uma lida aí. Jacó, então, passam as bênçãos, abençoa todos os filhos, seus filhos, de acordo com o que cada um deles fizeram durante a vida de Jacó. Versículo 28 aí. São essas 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. Então, segundo a bênção que cada um aí viveu durante a sua vida e perante seu pai, perante os olhos de Jacó. Muitos deles achavam que o pai não sabia o que eles estavam fazendo, mas sabia sim. Sabia sim. Enfim, Jacó acabou falecendo. Capítulo 50 aí, né, fala da morte de Jacó, e em seguida nós lemos aí dos 50 nós não lemos ainda, né? Mas em seguida nós estamos vendo aí a história e também a morte de José, tá? Lê para nós aí o versículo 24 do capítulo 50 aí. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Isso. Lembra que eu comentei que José tinha chamado os irmãos, né? Então, e ele lembra os irmãos do quê? Da promessa que Deus tinha feito para Abraão, Isaque e Jacó. Então, José dá essas instruções também antes de morrer. Antes de morrer, ele lembra os irmãos: olha só, Deus vai levar vocês para a terra que ele prometeu. A terra que ele prometeu lá para Abraão, para Isaque e para o nosso pai Jacó. É muito interessante. E ele faz os filhos de Israel jurar que quando ele morrer, levará o osso dele e enterrará junto lá com os seus antepassados. Então, aqui, nós finalizamos o livro de Gênesis, tá? Então, a gente vê aí que a promessa que Deus fez para Abraão, eles carregam no coração e eles transmitem para os seus filhos, para os seus descendentes. Então, eles vão carregando com isso daí. E todo o povo de Israel vai levando essa promessa dentro de si e transmitindo para as gerações que estavam aí nascendo, né? Gerações que estavam vindo aí lá no Egito. Então, o livro de Gênesis, ele é composto, tá, de 50 capítulos, como vocês estão vendo aí, tá? Um total aí de 1.533 versículos. Se vocês quiserem anotar aí, então são 50 capítulos, 1.533 versículos, composto aí todo o livro de Gênesis. Esse número de versículos eu já tive a curiosidade de contar todos eles, viu? Livro por livro. Então é isso daí mesmo, tá bom? Tive essa curiosidade aí. Mas é interessante a gente saber, né? São pontos aí interessantes, certo? Então nós vamos iniciar agora o livro de Gênesis, ver o significado do livro de Gênesis, né? Aproximadamente quando ele foi escrito, quem que escreveu, quem que é o autor aí do livro de Gênesis.
Antes de começar, eu estou procurando um versículo aqui. 14. É o Êxodo? Nós vamos entrar no livro de Êxodo, tá? Êxodo. Mas antes, abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, o versículo 14. Quem achou e gostaria de ler, pode ler para nós, por favor. Só para complementar aí o número de pessoas que chegaram no Egito. Bom 14. dia, Maria. Tudo bem? Seja bem-vinda, Maria. Maria, nós estamos abrindo o livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 14. Lê para nós. Eu vou ler. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Isso daí. Tá? Então, aqui está confirmando o total de pessoas que foram para o Egito. Tá? Está considerando José, a sua esposa, os 2 filhos. Então, quando lá ele fala que foram 70 pessoas, os filhos de Jacó foram 70 pessoas, eles não estão incluindo Jacó na lista e nem José que estava no Egito. E ali do Egito, José casou e teve 2 filhos. Então, considerando José, a esposa, os 2 filhos, daria 74. Com Jacó, 75. Agora, um ponto muito interessante, gente, tá? Também posso deixar como uma tarefa para vocês, esse capítulo 7 do livro de Atos, Estevão está fazendo um resumo do Velho Testamento inteiro. Começa aí desde Abraão, tá? Começando de Abraão até os dias de Jesus. Então, ele faz um resumo de toda a história, praticamente. Tá? Depois vocês dão uma lida aí, vocês vão entender. Faz um resumo de Abraão, Isaac, Jacó, e assim vai passando, resumindo a história. Muito interessante. Interessante que Estevão ali, ele conhece o Antigo Testamento. Então, ele expõe o Antigo Testamento, chegando no Novo, falando de Jesus, para esses ouvintes aí desse período, tá? Então, capítulo 7 é um resumo praticamente aí do Velho Testamento até Jesus. Bem resumido mesmo, tá? Tudo bem até aí? Tudo. Então, vamos lá. Nós vimos que o livro de Gênesis é o início, né? Foi quando tudo iniciou, quando Deus iniciou a criação, quando Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, né? Então, a história de quando a população aí cresceu, a população se desenvolveu, se multiplicou, né? E nós vimos aí que muitos aí se desviaram do caminho de Deus, mas ainda teve aqueles homens que permaneceram firmes no caminho de Deus, né? Então, por isso nós temos a história hoje. Nós vimos aí que está conta mais a história de quem? Daqueles que realmente andaram aí no caminho do Senhor, certo? Então, o que significa êxito? Saída, né? Saída de quê? Saída lá do Egito. Ele começa contando a história, termina contando a história de Jacó e José, e depois começa contando a história de quem? De Moisés, um homem que Deus escolheu para quê? Para estar libertando o povo aí da escravidão, certo? Então, significa libertação do povo de Israel, do poder dos egípcios. Aqui, José estava morto, já tinha morto. Veio um outro rei que não conhecia a história de José. Então, para não conhecer a história de José, o que acontecia ali? Que os próprios egípcios, por abominar os israelitas, né, então eles não contavam a história de José para seus descendentes. Então, não tiveram nenhum conhecimento. Enquanto que o povo de Israel, sim, eles passavam essa história de pai para filho, né? Então, vamos lá. Vai contar a história de quem? Que Deus tira o povo dessa escravidão com poder e leva para a terra prometida. Então, significa saída, tá? Autor
quem que é o autor? É atribuído a Moisés também, o autor deste livro. Bom, atribuído a Moisés. Então, olha só. Acompanha comigo, eu vou ler alguns aqui, os primeiros versículos, para nós entendermos aí todo o livro. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Vendo aí? Então, nós vimos lá no livro de Atos, confirmando 75, e aqui fala 70. Está havendo uma contradição? Não. Por quê? Porque aqui ele não considera, não está contando José. Ele deixa bem claro, José, porém, estava no Egito. Certo? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, já se passaram anos, certo? Se passaram anos ali depois que eles chegaram ao Egito. Mas os filhos de Israel foram fecundos, olha só, Deus ainda estava cuidando deles, ou estava, ainda não, né? Deus estava cuidando deles. E aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha só. Deus cumprindo a promessa que ele fez para Abraão, uma grande nação, seus descendentes, muitos. Então, nós estamos vendo aqui Deus agindo no meio do povo, tá? Continuando aí, ó, versículo 8, ó. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito e não conhecera a José. Aí explica a situação do povo, né, israelitas. Nós vimos que os egípcios, eles não gostavam dos israelitas, eles não tinham esse apego. No tempo de José, eles aceitaram, acataram, por quê? Por causa de José. Ele era o segundo homem maior de todo o reino, então ele tinha esse poder, então ninguém poderia fazer nada. Então, Jacó e seus filhos tinham a proteção de José ali no Egito. Mas depois que morreram todos aqueles, inclusive José, que acabou acontecendo aí, veio um novo rei, e esse rei aí começou a ficar com medo, porque a população israelita estavam crescendo, se multiplicando muito. Então eles tinham medo de quê? De eles se aliarem com outras nações, outros povos, guerrear contra o próprio Egito e tomar o próprio Egito aí. Então eles tinham esse medo. Então começaram a escravizar. Olha só o versículo 9. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, eles tinham esse medo, certo? E outro, né? Saiam da terra. Por quê? Porque os israelitas, eram eles que faziam os trabalhos pesados, os trabalhos braçal. Então, os egípcios não colocavam em mão desses trabalhos pesados, né? Então, aí, o que acontece? Eles começaram a afligir os israelitas. Olha o versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitão e Ramessés. Então, veja bem, quanto mais, olha o versículo 2, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que, na tirania, os serviam. Então, eles começaram a ser escravizados aí pelos egípcios, porque eles tinham esse medo. Então, os egípcios aproveitaram enquanto tinham poder na mão,
certo? E continha esse poder na mão para escravizar aí todo o povo de Israel, com esse medo aí de ser dominado um dia por eles. Então tinha esse receio, tá? Tinha esse receio aí. Outro ponto interessante, quer ver? Vamos ler. Eu vou ler todo o capítulo, tá? 1 do livro de Êxodo. Olha o versículo 15. Vamos lá. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá. Então tinha várias parteiras, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos entender um pouquinho essa situação, né? Nós estamos vendo aí várias ações dos egípcios contra os filhos de Israel. Então, primeiro, é dada uma ordem. O rei, ele deu uma ordem para matar todos os meninos. Por quê? Porque o medo era que realmente o povo Israel dominasse o egípcio. Mas vocês conhecem a história, a gente sempre usa, né? Um exemplo. Se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele não deixava se dominar pelo freio, né? Então ele não, ele tem muito mais força do que o homem. Um elefante, né? Às vezes a gente vê um elefante amarrado por uma correntinha pequena aí, nada. Se ele soubesse a força que ele tinha, ele arrebentava tudo e ia embora. Olha o povo aqui, o povo se tornou forte, só que eles não sabiam a força que eles tinham. Então Deus preparou um líder aí para conduzir o povo e mostrar que eles tinham essa grande força. Primeiramente, a força era o próprio Deus, né? E por eles serem numerosos, eles tinham uma grande força de poder aí sair do Egito aí por força, mas Deus usou a maneira dele, certo? Então, é um ponto para a gente estar aí analisando aí a força que o povo estava tendo. Então, o que acontece diante dessa situação? Estamos vendo Deus cumprindo a primeira promessa que ele fez para Abraão. Então, nós estamos ainda estudando a primeira promessa. Lembra? Uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Forte, é uma nação poderosa. Então, a nação está grande, está forte, só que eles ainda não têm essa ideia, não têm essa noção. Precisa-se de um líder para conduzir esse povo. Agora, outro ponto. Imagina só. Imagina o sofrimento das mães hebreias. Ter os seus filhos arrancados aí das suas mãos, seus filhos recém-nascidos, e serem jogados, e virem os filhos serem jogados no rio. No rio, aconteceu isso daí. Então, imagina só essa cena, gente. Imagina esse sofrimento. Dá para imaginar? Não dá, né? Mas a gente vê o que as mães passaram naquele momento, os pais, né? Os pais também, os pais sofreram junto, né? Sem poder fazer nada. E por que eles deixavam as filhas? As mulheres não tinham, né? As mulheres eles usavam como escravas dentro das suas casas, né? Escravas para fazer os serviços ali, dentro da casa, até escravas sexuais também, enfim. Então as mulheres eram destinadas para esses fins. Os homens poderiam se rebelar, ser mais fortes e guerrear contra a própria nação. Então, por isso, matam desde pequeno, não deixe crescer, não deixe esses meninos. E teve, sim, teve muitas matanças ali de filhos, homens, de crianças ali, né? Os egípcios cometeram essas grandes atrocidades aí contra os filhos de Israel.
teve. Então, veja bem o desespero, gente, da família. Veja bem. Então, foi uma ordem dada direta do rei. Daí começa aí o nascimento. Vamos ler. Alguém lê para nós do capítulo 2, livro de Êxodo. A Daiana acabou de chegar. Daiana, nós estamos no livro de Êxodo, tá? Capítulo 2. Eu gostaria que alguém lesse para nós do versículo 1 até o versículo 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Isso é o significado do nome Moisés, né? Das águas te tirei. Mas vamos analisar toda essa situação. Que menina esperta, né? Então, nós estamos vendo aí que Moisés, ele é descendente de Levi, a tribo de Levi. Nós vamos ver que a tribo de Levi, lá na frente, Deus vai deixar essa tribo separada para quê? Para cuidar das coisas do tabernáculo, tá? Das coisas do templo. Então, a gente voltando lá atrás sobre Levi, a gente vê a história de Levi e quando Jacó abençoou os filhos de José, ele abençoou os dois, ele falou: os dois serão meus filhos. Então, olha que interessante, né? Os dois serão meus filhos. Um substituiria José, certo? E o outro substituiria quem? A tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi seria separada apenas para o trabalho do tabernáculo, trabalho para Deus. Então, quando Jacó abençoou os seus filhos, já com essa intenção, claro que é conduzido por Deus, então Deus já fez dessa maneira para manter as 12 tribos, com exceção de Levi. Então, um ficaria no lugar de José, então levaria o nome, né? Seria a tribo de Benjamim, né? De Benjamim não, a tribo de Levi, e o outro ficaria no lugar do próprio Levi, tá? Então vamos lá. Nós sabemos que Moisés é descendente da tribo de Levi. Então o homem da casa de Levi casou com a descendência de Levi. Interessante que, se a gente for ver bem aqui, analisar bem, então ele acabou casando com uma prima aí distante, uma prima, mas da mesma tribo. Nesse período era comum o casamento da mesma tribo, então primos com primos. Por que que isso acontecia? Deus permitia que isso acontecia? Permitia. Para quê? Para que cada tribo pudesse crescer, se multiplicar dentro da própria tribo. Então isso acontecia muito ali. E era dessa maneira que eles conduziam o casamento, certo? Dentro da família da mesma tribo, para se manter a tribo e a tribo poder crescer. Bom,
Nós vimos que o menino nasceu aí formoso, né? Lindo, bonito. Diante dessa situação, Deus começa a trabalhar, ela esconde. Então, quando ela fala que ela pegou aqui um cesto, né? Ela pegou um cesto de junco. Junco seria uma madeira que eles usavam para fazer esse cesto aí, né? Quando fala a palavra calafetou, o que ela fez? Ela, com pinche, né? Então, o que ela fez? Ela passou o pinche por dentro desse cesto, para quê? Para que a água não infiltrasse. Para que a água não infiltrasse o cesto, afundasse aí com o filho. Então, ela, ela montou o quê? Um pequeno micro barquinho, né? Vamos colocar assim, um micro barquinho. Então, e ali, com certeza, o filho, olha só a confiança dessa mãe, né? A fé dessa mãe, que ela tinha fé que alguém iria resgatar o seu filho, e iria salvá-lo. Mas é claro que vamos analisar um pouquinho, né? É claro que a fé que ela tinha, que alguém do próprio palácio pudesse, então foi estratégia. Ela colocou no rio, então ela sabia que o rio passava no fundo lá do palácio, alguém poderia resgatar essa criança. Ela fez isso por si só? Não, com certeza ali Deus, né, foi mostrando para ela o que ela deveria estar fazendo. Então ela sentiu no coração e acabou fazendo isso daí. Automaticamente a menina esperta, né, a irmã, essa é a irmã mais velha de Moisés, que a gente vai ver ela aparecendo na história lá da frente. E ela foi seguindo, com todos os cuidados, seguindo. Aí ela viu aonde a criança veio parar, ela viu que a filha do faraó pegou a criança e automaticamente ela aparece em cena, certo? Ela aparece em cena e dá uma solução. Você quer que eu chame uma mulher israelita, uma mulher hebreia para cuidar do menino? O que ela fez? Automaticamente ela correu, foi lá e chamou a própria mãe de Moisés, a própria mãe dela. Então, foi isso que aconteceu. E ela, né, e a filha do faraó aceitou. Então, a própria mãe de Moisés teve o seu filho de volta aos seus braços, só que agora o criou com segurança, sem medo de eles chegarem na casa dela e tirar o filho dela e jogar no rio, ou matar. Eles matavam, jogavam no rio as crianças, matavam com espadas. Se os pais lutavam, eles matavam as crianças. Era tudo à força. Gente, se a gente for analisar essa cena, foi uma cena horrível, horrível para a família israelita. Horrível mesmo, tá? Cena de morte, cena de sangue, horrível mesmo. Eles matavam sem piedade, sem dó. Então foi uma cena horrível mesmo, certo? Tudo bem até aí? Olha só, lê para nós o versículo 11. Versículo 11 aí do capítulo 2. Vou ler. Certo Pode ler. dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Isso, pode ir até o 15, tá? Estende até o 15. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Isso. Vamos lá. O versículo 11, ele já começa falando de Moisés adulto. Tá? Se a gente voltar no versículo 10, lá está assim, ó, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Então, veja bem. Não fala a idade, mas foi o tempo suficiente da mãe de Moisés ensinar para ele todos os costumes sobre Deus, né, dos israelitas. Ensinar para ele
tudo que Deus tinha feito para o povo e a promessa que Deus tinha dado para o povo. Então tá, Moisés foi morar no palácio. Então ali ele teve todas as instruções egípcias em suas mãos. Ele foi educado nas melhores escolas que tinha na época, aprendeu um filho de Faraó, um filho do rei. Ele tinha que aprender as artes da guerra para ele comandar aí, ser um comandante do exército. Ele tinha que aprender, desde pequeno ele começava a aprender. Daí ele aprendia a lutar, ele aprendia várias artes aí sobre a guerra. Por quê? Porque ele tinha que estar preparado para isso. Até então, futuramente, ele seria o futuro rei, o sucessor do seu pai. Então, era preparado. Moisés, como filho da filha do faraó, considerada, né, filho adotivo, ele recebeu todas essas instruções. Então, ele não tinha ainda a noção de como o povo dele estava sofrendo, como o povo dele era tratado, porque ficava só dentro do palácio, tudo era dentro do palácio, né? Então, o palácio era grande, era enorme, tinha uma área enorme para eles treinarem, enfim. Só que ele cresceu carregando dentro de si todos esses ensinamentos israelitas, todos esses ensinamentos. Então, quando ele saiu, ele viu algo de errado, ele viu que um do seu povo estava sendo espancado, e ele viu totalmente, e que ele sentiu, ele se colocou no lugar daquele hebreu que estava sendo espancado automaticamente. Então, automaticamente, o que ele fez? Ele matou o egípcio. Então, veja bem, para ele matar o egípcio, ele já tinha, sim, essa noção, né, de luta. Ele era um homem forte, um homem que sabia se defender, porque ele aprendeu sobre isso daí. Ele acabou matando facilmente um egípcio aí e acabou enterrando, escondendo aí esse egípcio, né? Então já dá para a gente entender como que Moisés foi criado dentro do palácio, só que carregando dentro de si. Isso é comprovado aí pelos estudos, né? Pela, pela pedagogia, pela psicologia, que a criança, até os 7 anos, 8 anos de idade, tudo que ela aprende, ela leva para o resto da vida. Então, é uma idade crucial de aprendizagem para a criança. Ela leva para o resto da vida. Até os 10 anos, ela ainda está aprendendo, ela vai levando isso consigo. Até os 7, 8 anos, a criança ela já forma uma consciência de algo. Então, Moisés, esses primeiros anos da vida dele, ele teve um ensinamento consistente sobre Deus. E ele veio carregando isso com ele. E a gente está vendo aqui que no outro dia, o que aconteceu? Ele saiu, aí ele viu 2 hebreus se brigando. Para ele falar, por que vocês estão brigando entre irmãos? Vocês não devem se brigar. Então ele tenta apaziguar aí e colocar uma paz. E eles, na hora da fúria, né, na hora da raiva, não entenderam a situação. Consequência disso, Moisés teve que fugir com medo do faraó descobrir, e ele acabou descobrindo e querer matar ele. Então ele foge com a terra de Midian, uma terra onde ele vai encontrar outros descendentes de Abraão. Então, quem que ele encontra ali, tá? Ali, bem provável que ele encontra quem? Os filhos, os descendentes. Lembra que Jacó teve outro irmão, Esaú? Então, ele acaba encontrando os descendentes de Esaú. Mas quem que foi foi para o Egito? Não foi a família de Esaú, foi a família de Jacó. Mas a gente vê que Deus preservou a família de Esaú também, né? Deus preservou a família de Esaú. Esaú também teve uma grande descendência, e da sua descendência também saíram reis. Então, essa descendência de Esaú, onde estava, que era a descendência de Isaac, né, estava nessa região de Midian. Também conseguiram sobreviver aí no período da fome, e se multiplicaram. Então, olha só, vamos continuar a leitura? Vamos, para a gente entender, porque quando eu começo a falar, eu vou falando já nos versículos lá adiante, se deixar. Né? Mas vamos ler para a gente entender. Lê para nós aí do versículo 16 até o versículo 25 aí.
Não tem jeito, esses 2 primeiros capítulos, nós vamos ler todos eles para a gente começar a entender a história, tá? Para a gente entender a história, o acontecimento dos próximos capítulos, nós vamos ler esses 2 primeiros capítulos aí, para a gente compreender melhor. Lê para nós aí. Versículo 16 em diante aí, do capítulo 2. Quer ler, Daiana? Maria? Vamos mudar a leitura? Simone, ninguém quer ler? Tá ótimo para você. Lê aí essa agora. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltada a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Isso. Vamos lá. O que nós estamos vendo aqui? Depois que Moisés fugiu, certo? Ele fugiu para onde? Ele fugiu para o deserto, chegando até Midian. 9 horas. 9 horas, só vou terminar esse capítulo aqui, depois a gente vai para o 3, tá? Então, quando Moisés chegou nessa região, interessante que a gente já percebe aqui que as filhas desse Uriel aqui, qual que é o nome do cara mesmo? Reuel, né? Reuel. Eu pensava que era Jetro. Oi? Eu achava que era Jetro, não sei por quê. Acho que porque é essa questão de lá na frente. Isso, lá na frente. Então, vamos lá. O que acontece? Ele tinha 7 filhas, né? Então, ela já estava acostumada de chegarem lá no poço e ser toda vez expulsa, esperar todos aqueles outros pastores primeiro dar água para os seus animais, se servirem, depois que eles iam embora, que elas conseguiam dar água. Então, olha como que era muito importante para um pai, para uma família ali, um casal, ter filhos homens, que diante dessa situação ele tinha mais, né, era mais respeitado, vamos ver assim. Quando Moisés chega, o que acontece? Ele consegue expulsar todos. Mas aqui está falando que não eram só um, eram vários, né, que chegavam lá para dar e elas tinham que esperar todos. Então, para Moisés conseguir expulsar todos esses homens de lá, a gente já dá para a gente entender aqui que Moisés já sabia toda a arte de luta e a arte de autodefesa, né? Ele foi preparado para isso. Então, olha como que Deus fez, né? Deus estava preparando ele para ser um líder, né, perante aí uma guerra. Então, Deus estava preparando ele para tirar o povo do Egito, tá? Então, a gente vê que ele já tem toda essa noção aí de poder conduzir e conseguir aí, sim, uma vitória sobre tal ação. Então, ele já tinha isso dentro de si, ele foi preparado para isso. É interessante que o pai das meninas aí, dessas mulheres, elas estranham, porque elas chegaram cedo, né? Elas chegaram antes do que era o normal delas chegarem na casa do pai. O pai estranhou,
né? E quando, por ele não ter nenhum filho, um homem, um filho para se defender, então ele, né, como se diz, fugiu a palavra que eu ia falar, mas ele teve Moisés, ele considerou Moisés, então, como se fosse um filho. Então, eu posso fazer alguma coisa para esse homem. Interessante que eles falam, um egípcio nos defendeu. Então, ele tinha uma característica de egípcio. Por quê? Porque ele foi ensinado o restante da vida dele sobre essa costumes, né? A maneira de viver, a maneira de agir egípcia. Ele carregava dentro de si. Só que dentro do coração dele ainda tinha aquela raiz, né, de israelita, aquela raiz que ele tinha. Então, olha só, as mulheres aqui viram ele como um egípcio. Entendeu? Um egípcio defendendo aqui a nossa filha? Não, eu quero conhecer ele. Né? Enfim, ele acaba casando com uma das filhas desse Reuel aí, né? E ele acaba tendo um filho, né? E diante disso daí, o que acontece, né? O rei acaba morrendo, passa uma geração, tá analisando aí o que acontece. Vamos lá, a gente vai ver que quando chega aí no capítulo 3, tá, Moisés, ele está praticamente com 80 anos de idade. Então, a vida de Moisés, nós vamos ver lá na frente, vou antecipar agora, mas eu só vou antecipar aqui, fazer um resumo. Ele viveu 40 anos no egípcio, né, 40 anos da vida dele, e depois 40 anos no deserto. Tá? Então, Deus preparou ele aí, diante de toda a situação, a ser um líder. Para ser um líder, tinha que ser, era um dos filhos do faraó, alguém que o faraó próprio colocava, mas o principal era um dos filhos, né, os seus sobrinhos, enfim, esses eram os primeiros. Então, Moisés foi orientado dessa maneira, né, e logo em seguida, quando ele chega aqui em Midian, que é uma cidade que fica no deserto, ele também foi preparado a viver no deserto. Então, olha só o plano que Deus já tinha. Deus já estava preparando Moisés para isso, para conduzir o povo até o deserto, certo? Então, o final do capítulo termina o quê? Com uma reclamação, o povo clamando para Deus para a libertação, para a liberdade, para Deus ajudar eles. Né? E Deus acaba aí chegando o momento para estar conduzindo isso. Então, nós vamos dar uma pausa agora, vamos dar uma pausa para tomar um café, e daqui 10 minutos, 9h05 agora no relógio, então 9h15 nós retornaremos, tá bom? Tomar para acordar. Bom,
Tudo bem, pessoal? Vamos retornar à nossa aula. Então, vamos lá. O livro de Êxodo, tá? Ele começa quando? Num período mais ou menos aí de 300 anos após, com o nascimento de Moisés, 300 anos, tá? Depois da chegada do povo de Israel do Egito. Então, é um período aí de 300 anos, ele está abrangendo. Tá? Depois vai pegar aí mais 40 anos da vida de Moisés no palácio, mais 40 anos da vida dele no deserto, né? E depois aquele restante, ele vai abranger o quê? Desde da conversa com o faraó até a saída, né, do Egito, tá? Até a chegada do monte lá no Monte Sinai. Então, ele vai abranger aí os 400 anos que Deus chegou e falou para Abraão que a descendência dele seria peregrina ou viveria como escravo, né, de outra nação. Enfim, nós vimos que Abraão sabia dessa condição, certo? Então, Deus tinha mostrado isso para ele. Né? Então, com o nascimento de Moisés, já tinha passado aí 300 anos aí, dessa labuta aí. Tudo bem até aí? Deixa eu só ver aqui, antes da gente entrar no capítulo 3, que nós vamos ler praticamente quase ele todo. Deixa eu só conferir aqui um negócio. Tá, vamos lá. Capítulo 3. Quando nós chegamos no capítulo 3 aqui, já mostra para nós que se passou os 40 anos, desde quando Moisés chegou no deserto, em Midian, tá, até essa aparição de Deus para ele. Então, é o chamado de Deus para Moisés, igual quando ele chamou lá Abraão. Então, ele aparece para Moisés e chama e pede para Moisés voltar para o Egito. É claro que na cabeça de Moisés, como que ele iria voltar para o Egito se ele saiu de lá fugido? Né? Ele fugiu do Egito, como que ele iria voltar? Automaticamente ele poderia ser morto, preso e morto, né? Porque estavam procurando ele, só que não sabiam do paradeiro dele. Então, claro, teve esse receio? Teve. O Moisés teve medo de voltar, mas enfim, nós vamos ler o capítulo 3 também, praticamente quase inteiro, para a gente continuar entendendo o desenrolar dessa história, tá bom? Então vamos lá, lê para nós aí, lê para nós do 1 até o 10. O 3, né? Isso. Eu vou ler. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrar das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura.
a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tendo visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Isso. Dá uma pausa. Vamos lá. Eles não conheciam o Brasil ainda, né? E o Brasil é uma terra fértil, né? Graças a Deus. Mas vamos lá. Para a gente entender um pouquinho. Sacerdote de Midian. Quem que era o sacerdote midiano? Aqui fala que o pai das 7 mulheres era um sacerdote. Então, para ser um sacerdote, a gente já vê os costumes que tinha, né? Então, a gente já entende aqui um pouquinho que essa descendente, esse povo de Midian, alguns eram temente a Deus, sim, descendente lá de Esaú, né? E fala que o pai das meninas era um sacerdote, então já conhecia Deus. Então foi mais fácil, olha como Deus trabalhou, foi mais fácil para que Moisés pudesse ser acolhido num lugar estranho, numa terra estranha, sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. Então, com certeza, quando ele chamou Moisés para conhecer, ele pediu para que, né, as filhas chamassem esse homem, Moisés deve ter contado a história dele, porque ali eles se reuniram, né, almoçaram ou jantaram juntos, ficaram um dia juntos, aí depois para esse homem resolver dar sua filha de casamento, então, quer dizer, tem uma história em comum aí, né, certo? Porque senão não seria mais difícil. Como que um pai ia dar uma filha em casamento para um estranho? Não é verdade? Analisando esse ponto, como que, né, iria dar sua filha para casamento para qualquer um? Então, quer dizer, né, tiveram essa conversa, essa prosa, um conhecer o outro, enfim, então viram que se entenderam, né? A Marli até comentou, mas o nome dele não era Jetro? Então, assim, vamos entrar na história, né? Então, existia 2 nomes, a pessoa tinha 2 nomes, né? Ruel, Jetro, ou Jetro, Ruel. Você vê que no versículo 10 chama ele de Reuel, pai das mulheres. E aqui em seguida, Jetro, sogro de Moisés. Né? Nem hoje nós temos 2, eu mesmo tenho 2 nomes, Carlos Edinaldo, né? Então, são 2 nomes. Tem umas pessoas que me chamam de Carlos, outras me chamam só de Edinaldo. Então, é o que acontece. Nesse período aqui nosso do cafezinho, eu corri fazer uma pesquisa a esse respeito e eu vi que naquela época, realmente, isso é verdade, tinha-se o costume de mudar o nome da pessoa. A pessoa recebia um nome ao nascer, mas no decorrer da vida ela ganhava um outro nome que era a expressão do seu caráter. E Reuel significa amigo de Deus. Então, é bem assim, porque ele era um sacerdote, né? Era conhecido, né? O amigo de Deus, Reuel. Isso, tá vendo? Procede. Boa pesquisa. Boa pesquisa. Né? Eu não cheguei a fazer essa pesquisa, assim, mas tinha esse costume. Quando a gente chega até no Novo Testamento, né? Pega o próprio apóstolo Paulo. Né? Era Saulo antes. Então era um nome Salomão, né? Era Gedidias. Olha que diferente. totalmente, né? Né? Então, sim, né? Tinha esse costume, sim. Que o caráter da pessoa. Né? Você vê que a gente viu isso acontecendo desde Abraão. Abraão era Abraão. O Jacó, que nós acabamos de ver. Jacó, Jacó passou para ser Israel, né? Então é isso daí que acontece. Então, assim, estão falando da mesma pessoa, né? Estão falando da mesma pessoa. Nos dias de hoje, é adotado, né, 2 nomes. Só que está mudando um pouquinho também. Um exemplo, né? Eu falei do meu nome. O meu nome são 2, Carlos Edinaldo. E eu sei que tem muita gente aí que tem 2 nomes, né? O meu filho, meus 2 filhos, nós já colocamos um nome só. Colocando o nome dele, o sobrenome da minha esposa e o meu sobrenome. Matheus Martins Souza, Lucas Martins Souza, só. Aí as coisas tá mudando um pouquinho. Mas foi opção nossa, né? Foi opção nossa, opção do casal. Então se usava assim 2 nomes, né? Então cada nome com seu significado.
Então, a própria palavra já fala, sacerdote Midian, né? Midian. Essa pesquisa sobre o nome de Reuel eu não tinha feito ainda. Eu não tinha É que feito eu vi aqui, eu falei, eu vou fazer uma pesquisar. pesquisa. Mas é assim que a gente vai adquirindo conhecimento sobre a palavra. Tá? É. Primeira coisa, ficamos na palavra. As pesquisas, os outros, é importante? É importante para a gente conhecer a história. Dá embasamento, né? Isso. Então, abre a mente, abre a nossa mente, abre o leque, entendeu? Então, é isso daí mesmo. Tá? Então, olhando aqui, se a gente for ficar assim, né, entrando atrás da história, aí as nossas aulas de 9 meses, Desculpa, né? professor. Mas é bom isso daí, a gente tem que fazer isso, tá? A gente tem que fazer isso, buscar mesmo. É, é importante, mas a maior importância é ficar nas escrituras, né? Que ela Não, traz para nós é que essencial. a gente se depara com pessoas que ficam catando milho dentro da Bíblia para discordar dela, né? Isso, Até essa questão das parteiras lá atrás. As parteiras mentiram, né? Elas contaram uma mentira, mas foram abençoadas, apesar da mentira, né? Então, isso é o que é um bem maior, né? É um bem maior. Elas contaram uma mentira, mas salvaram muitas crianças. Então, é um sim, bem maior. E aí as pessoas ficam pegando, né? Como essa questão aqui, eu não tinha me deparado ainda, mas com certeza, alguém que vai ler a Bíblia com outro olho, com outro olhar, vai falar, mas aqui está tendo uma discordância, né? isso, A Bíblia aqui está discordando de si própria. Por isso é bom ter esse conhecimento. isso aí, é isso aí mesmo, né? Então vamos lá, e agora nós estamos vendo o quê? Que Deus aparece para Moisés, certo? E faz um chamado para ele. Então, nós estamos revendo aqui o que aconteceu com Abraão. Então, aí, por Deus, né, saber ou ter preparado Moisés, nós vimos que já se passou mais 40 anos, então 80 anos da vida de Moisés, 80 anos da vida de Moisés, ele começa uma nova fase na vida dele. Então, com 40 anos, ele começou uma nova fase. Depois de 40 anos, ele começou mais uma nova fase. Então, tudo indica que o quê? Que os filhos de Moisés já estavam grandes também, certo? Já estavam grandes também. Não fala a idade, mas estava grande. Então, Deus aparece para Moisés e chama ele, fala, Moisés, volta lá para o Egito, né? E vai salvar o meu povo. O meu povo está clamando e eu ouvi, estou ouvindo, e eu não fechei nem meus olhos e nem meus ouvidos. Mas percebemos aqui que é um plano de Deus. Qual que era o plano? Nós vimos que o povo estava se multiplicando cada vez mais. Então, primeiro Deus tinha que formar o povo, tinha que formar uma nação, para ele poder conduzir a nação para a terra prometida. Até então, vamos lá. Abraão sozinho, mesmo que ele tinha sua riqueza, né, tinha o seu povo, ele não conseguiria conquistar toda a terra, que era o propósito de Deus. O próprio Isaac, mesma coisa. Né? Jacó, mesma coisa. Mesmo com 12 filhos, como que ele iria conseguir conquistar uma nação? Guerrear contra a nação e vencer? Né? Conseguiria sim, né? Mas Deus não usou esse propósito. Né? Deus estava usando o próprio ser humano. Então, ele está formando a nação, ele formou a nação para que essa nação se fortalecesse, reconhecesse realmente que Deus estava no comando para poder conseguir conquistar a terra, certo? Então, veja bem, e Deus se apresenta, ó Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Para Deus se apresentar dessa maneira para Moisés, é porque realmente Moisés conhecia, tinha na raiz dele esse conhecimento sobre Deus. Quem que era Deus? O Deus de Abraão, que realmente cuidou, né? Conduziu Abraão, Deus de mesma coisa com Isaac, com Jacó. Ele conhecia toda a história de José. Ele conhecia, como que ele conheceu?
a própria mãe dele, os pais dele, ensinaram para ele enquanto ele estava lá na casa, antes de ser entregue para a filha do faraó. Ele recebeu essas instruções, esses ensinamentos. Então, ele tinha no sangue dele um descendente, que ele era um descendente de Israel, né? Então, ele tinha esse sonho, e ele sabia muito bem que ele era adotado pela filha do faraó. Então, ele conhecia essa história. Até então, porque foi ele que escreveu o livro, essa história, certo? Então, veja bem, aí, o que Moisés... Moisés, ele começa a dar algumas desculpas. Ele começa a, não, eu não vou, arruma outra pessoa. Mas vamos ler. Vamos ler aí do capítulo, nós estamos no capítulo 3, certo? Capítulo 3. Eu vou ler aqui, acompanha comigo, ao versículo 11 em diante. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, estou no 10. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Opa, né? Olhando aqui, o que Moisés fala? Quem sou eu? Eu estou aqui cuidando do rebanho aqui, do meu sogro aqui, com a minha família, moro no deserto hoje, né? Já estou distante há 40 anos lá do Egito. Como que eu vou chegar lá assim do nada, me apresentar? O povo nem se lembra mais de mim. Enfim, o que deve ter passado na cabeça dele nesse momento, né? Então, aí ele continua. Aí Deus respondeu, versículo 12: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Da São Paulo tem um carro passando ali na rua. Versículo 15. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Veja bem que sempre aparece aqui, né, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Essa expressão era o quê? Porque o próprio povo de Israel já sabia, já conhecia. Por quê? Porque foram instruídos e ensinados dessa maneira. Os pais, os patriarcas tiveram todo esse cuidado de ensinar os seus filhos sobre essa questão, sobre o Deus, quem que era Deus, né? Quem que Deus chamou? Deus chamou Abraão, depois chamou Isaac, continuou andando com Jacó e assim por diante. Então o povo já conhecia. Então, para Deus dar instrução para Moisés, vai lá e fala dessa maneira, se apresenta assim, porque aí o povo vai dar crédito. Por quê? Porque o povo já tem esse conhecimento, certo? Então, Deus está dando instrução para ele, a maneira como ele iria voltar. Primeiramente, ele tinha que se apresentar ao povo, para depois ir para o rei, ou o faraó. Versículo 17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e de Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus.
Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Enfim, Deus está dando toda a instrução para Moisés seguir, e assim ele terá sucesso, certo? Então, veja bem, Deus já está preparando Moisés a assumir uma liderança diante do teu povo. Só que Moisés, ele continua meio assim, se retraindo, né? Dando desculpas. Olha, acompanha comigo o capítulo 4. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Então, quer dizer, Moisés está falando, eles vão ter dúvida, eles vão ficar questionando, mas Deus não apareceu para você. Né? Quem é você que nós nem conhecemos mais? Vamos lá. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então ele disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Vamos imaginar assim, olha que cena, né? Já pensou? Ele jogou o bastão, virou uma serpente, então ela deveria estar se mexendo para lá e para cá, e ele tentando fugir com medo de ser picado, né? É muito interessante a história. Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe na cauda, pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe a cauda, pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creio que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Interessante, sempre está repetindo, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso é para confirmar mesmo que Deus apareceu e está conduzindo tudo. É para confirmar a fé que eles têm em Deus, a fé que Deus está operando. Certo? Versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a manter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se ainda não crerem, mediante esses sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomarem tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então diz Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O que Moisés quis dizer? Que ele era gago. Que ele falava, às vezes as palavras se enroscavam, não saía. Então, Moisés carregava com si não tinha nenhum problema, né? Mas ele tinha essa dificuldade na hora de pronunciar as palavras. Então, ele sempre está achando um jeito de, não vou, né? Arruma outro. Aí, assim, estava se esquivando. Versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Aí Moisés continua. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Então, olha só, envia qualquer outro. Mas por que eu? Então Moisés reluta contra. Aí Deus vai e Deus continua. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Então Deus já tinha conversado com Arão antes também.
Já tinha preparado Arão para isso e já tinha falado para Arão sobre o seu plano. Deus já sabia que Moisés iria relutar, com certeza. Então, quando ele fala aqui, ó, Arão já está vindo ao seu encontro, vai. Deus já tinha preparado tudo antes. 15. Tu, pois, lhes falará e lhe porás na boca as palavras, e vos ensinarei o que deveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com a qual has de fazer os sinais. Então, ele dá as instruções, tá? Moisés, ele chega, eu vou acabar lendo todo esse capítulo aí, todo esse capítulo 4 também, para a gente entender toda a história. Mas, Moisés, então, ele reúne tudo que é dele, ele conversa, tem uma conversa com o seu sogro. O sogro, por ser um sacerdote, né, e próximo a Deus, e também conhecedor da história, até então, porque Moisés, ele vivia na casa do sogro, né, ele vivia dentro da propriedade do sogro, então que ele devia um respeito, um profundo respeito, né, então, tudo que ele fosse fazer, assim, ele comunicava ao sogro dele, porque tudo pertencia ao sogro, e o sogro dele permite que Moisés faça esta viagem aí, sabendo, conhecendo de toda a história, certo? Acompanha comigo, vamos ler lá, ó, versículo 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, ele disse, deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirvas, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-se no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais a enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vir a aflição, inclinaram-se e adoraram. O povo redobraram a sua fé. Mas vamos entender aí. Tem um ponto na leitura, não sei se vocês perceberam, em que, de repente, Deus chama Moisés para ir livrar o povo da escravidão. Mas no meio do caminho acontece algo inusitado. Deus tenta matar Moisés. Mas se Deus chamou Moisés, por que ele tentou matar Moisés? Olha só, vem essa pergunta? Vem. Mas lembra quando Deus chamou Abraão e falou para ele, ó, esse será o sinal, esse será o meu ensinamento, o mandamento que você deve seguir e seus descendentes também, sobre a circuncisão. O que acontece aqui? Até o momento, Moisés tinha filho, teve filhos, porém ele não circuncidou seus filhos. Então, diante dessa situação, mesmo recebendo a chamado, Moisés ainda estava aí descumprindo um mandamento que Deus tinha dado, que era a circuncisão. Então, para Zípora,
fazer isso, então Zípora deve ter esperado todo esse período para que Moisés fizesse isso, para que partisse de Moisés, mas não partiu. Ela sabia que eles não estavam cumprindo esse mandamento que Deus tinha dado. Então ela resolveu fazer essa situação. Por ela chamar ele de sanguinário, o que aconteceu? Ele deixou os filhos crescerem para depois circuncidar de uma forma que ela entendeu a situação, ela foi lá e fez. Então imagina, a idade que os meninos estavam não menciona que a idade deles, se já eram adultos ou não, certo? Não menciona se eram adolescentes ou não, porém, era o suficiente para que, ao fazer a circuncisão, eles teriam um sangramento, a cicatrização seria mais lenta, mais demorada, certo? Então, a dor seria intensa, mas tinha que ser feito, e ela acabou fazendo. Se Moisés tivesse feito quando eles tivessem nascido, até o 8º dia, no máximo, não teria passado por esse sofrimento aí. Por isso que ela chama ele de marido sanguinário. Por quê? Porque ele demorou, ele não fez essa circuncisão. Ele não cumpriu ou não obedeceu o que Deus tinha pedido lá atrás. Então, ela conhecia todos esses ensinamentos. Por quê? Por causa do seu pai, que era um sacerdote, certo? Então, foi isso que aconteceu aqui. Então, o que acontece? Deus viu que Moisés não tinha cumprido esse mandamento, né? Então, Deus tentou mostrar para ele, tentou aí tirar a própria vida dele, porque ele ainda estava nessa desobediência. Ele não tinha ainda, como se diz, reconhecido que ele tinha que fazer isso daí. Daí em diante, ele entendeu a situação e Deus mantém aí a sua promessa, né? Deus mantém a sua promessa. Então, diante desse, cortou o prepúcio, que então, quer dizer, nós falamos isso daí nas aulas anteriores, lá no início, sobre a circuncisão, ela acabou circuncidando aí os seus 2 filhos, e na verdade quem tinha que fazer era o próprio Moisés, que acabou não fazendo, certo? Então, por isso. Ela ficou revoltada, né? Ela ficou revoltada. Ó, você deveria ter feito lá atrás. Por que você não fez? Agora eu sou obrigada a fazer? Não é isso que acontece? Normalmente as mulheres fazem isso com os maridos, né? Olha, eu sou obrigado a fazer isso, você não fez, então eu estou fazendo. Tudo bem até aí? Certo. O capítulo 5, nós não vamos ler todo ele, mas só para a gente entender algumas situações aí, né? Nós vimos que Moisés encontrou com irmãos, 2 se encontraram depois de muitos anos, então depois de 40 anos aproximadamente aí, 40 anos se encontraram, então foi aquela alegria, toda aquela alegria que eles tiveram naquele momento, né? Como se diz, repuseram aí as energias, né? Se conversaram sobre o plano de Deus e resolveram ir. E chegando lá na terra do Egito, né, eles conseguiram reunir os anciões e também praticar tudo que Deus tinha feito aí. O povo entende. Então, o capítulo 5, ele está falando aí da conversa de Moisés com o faraó. E ali tem essa conversa. Faraó até responde, mas quem é esse Deus que eu não conheço? Então, quem é desse Deus? Eu não sei quem é esse Senhor. Olha o versículo 2 aí do capítulo 5. Ó. Respondeu o faraó, quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Deus tinha falado para Moisés, ó, o faraó não vai deixar o povo sair. Então, quer dizer, claro que eles não têm conhecimento sobre Deus, porque eles tinham outros deuses, eles tinham outras crenças, então eles serviam aí outros, tudo para eles, tudo para eles faziam, colocavam-se como deuses diante deles, tudo, animais, tudo, né, insetos, o próprio ser humano, eles colocavam-se como deuses aí diante deles. Então aí, para que ele reconhece quem Deus, aí Deus manda as pragas diante dessa situação, tá? Deus manda as pragas diante dessa situação. Só dar uma passada no slide aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí um mapa. Vou voltar aqui. Um mapa. No ponto da seta, lá em cima está escrito Piton, né? Gozen. É a cidade onde
o povo de Israel estava estabelecido. Lembra que quando Jacó chegou no Egito e Faraó falou, ó, vou dar a terra de Gozem para seus pais, sua família habitarem, porque é uma terra boa. Então, eles ainda estavam naquela região de Gozem ali, né? Região do Egito, a região de Pitom ali. E o mapa mostra aonde está o Monte Sinai e aonde está Midian. Então, totalmente longe. Midian está bem no deserto, lá em cima, certo? Então, onde Moisés foi parar. É uma caminhada, assim, se fosse uma caminhada, é uma caminhada curta, não muito longa. Mas aí, o que acontece? No meio do deserto, existem muitos perigos, né? Existiam cobras peçonhentas, muitas cobras peçonhentas, além das chuvas aí de poeira, chuvas de poeira, né, durante o dia. Então, durante o dia era muito quente, à noite fazia frio mesmo. Então, são temperaturas assim constantes, né? Temperaturas que durante o dia uma coisa, à noite é outra coisa, que muda totalmente. E é uma caminhada muito longa. Está mostrando o Monte Sinai e a terra de Midian. Então, Moisés viveu seus 40 anos, seus segundos 40 anos aí, totalmente no deserto. Deus estava preparando ele, porque ele tinha todo o conhecimento. Então, ele tinha todo o conhecimento da terra do Egito, ele tinha recebido todas as instruções de comandante, né, para uma guerra, e Deus também já tinha preparado ele para uma vida no deserto. Com isso, ele iria estar conduzindo o povo e dando ânimo, animando o povo para continuar firme essa caminhada. Tudo bem? Então tá, Moisés chega perante aí ao faraó, tá? Vou dar uma resumida aí nos capítulos 5, capítulo 6. Ele aparece diante do faraó, ele se apresenta, o faraó não reconhece nem ele e nem. Então, diante dessa situação, o faraó fala que não vai deixar o povo sair, e Moisés fala, então, se você não vai deixar o povo sair, vai ter consequências. Deus vai mostrar quem que é Deus. Então, primeira, aí Deus vai estar mandando as pragas, tá? Antes de tudo isso daí, no próprio capítulo 6, tá, do versículo 14 em diante, vai estar falando aí o nome de cada filho e a descendência, tanto de Moisés como de Arão, que vem da tribo de Levi. Então, esses daí seriam separados para o quê? Para o trabalho lá na tenda, para o trabalho dos cuidados do tabernáculo que Deus vai estar preparando aí, certo? Então, aí vem aí a descendência. Quando Moisés aparece para Abraão, ele conta os planos de Deus, que o plano de Deus é que tirar o povo daqui, levar o povo até o Monte Sinai, ali eles iriam oferecer sacrifícios para Deus, porém eles iriam embora, de vez não iriam voltar. Então, claro, Faraó ia aceitar, não ia. Eles iriam perder a mão de obra que eles tinham? Não, de maneira alguma. Mas, porém, olha só, olha no capítulo 7 aí. Vou pegar alguns versículos do capítulo 7. Vou só passar aqui um slide para frente para ele me acompanhar, porque senão ele vai ficar para trás. Eu vou para frente e o slide fica, né? Então veja bem. Lê para nós alguém o versículo 3 do capítulo 7. Pode ler, quem gostaria? Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vamos lá, gente. Nós sabemos muito bem, né, que Deus ele procura não agir desta maneira nos dias de hoje, assim, ficar endurecendo os corações, porque os corações já são duros, né? Que Deus não muda ninguém forçado. Diante dessa situação, Deus está fazendo isso com um propósito. Por quê? Porque ele precisa mostrar para o povo do Egito que ele é Deus e existe um Senhor, para que o povo possa conhecer
Deus como Deus e Senhor, e para mostrar para o próprio povo israelita que Deus ainda está no comando e que Deus está agindo, para que o povo tenha fé. Então, Deus fala que vai endurecer o coração do faraó para ele mostrar aí o seu poder, é ilimitado, mas uma pequena parte, vamos pegar um pequeno pedaço do seu poder, para que o povo creia e o povo vá, sim, confiando que Deus vai cumprir a promessa. Então, Deus deixa bem claro, ó, eu vou endurecer sim o coração do faraó, mas para quê? Para que os sinais sejam feitos e todos deem crédito aos sinais. E assim você poderá sair com toda essa nação, todo esse povo. Olha o versículo 7, lê para nós o versículo 7. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Isso. Tá vendo quando eu falei para vocês lá, porque não mencionavam, né? 40 anos no deserto, 40 anos no castelo, Moisés passou. Então, quando Moisés volta para o Egito, ele já estava com 80 anos. Então, ele foi 2 fases na vida dele, aí, de 40 em 40 anos, certo? E nós estamos vendo aqui que Arão era mais velho, né, que Moisés, por um período de 3 anos. Então, por isso que a mãe de Moisés teve que esconder ele e fazer o que fez para poder salvar a vida dele. Mas ela já tinha Arão. Então, Arão já tinha escapado, porque a ordem do rei era o quê? É que todas as crianças que nascessem naquele período. Moisés nasceu naquele período. Então, todos os meninos nascidos daquele período, todos praticamente ali, foram mortos pelos egípcios, né? Uns lançados no rio, outros mortos a espadas. Eles não tiveram piedade, não tiveram piedade. Então, os mais velhos de Moisés, eles conseguiram sobreviver aí, tá? Porque já tinha passado essa fase. Tudo bem até aí? Quantos? 3 minutos? Bom, não sei para vocês, mas para mim passa muito rápido, gente. Então, eu vou finalizar por aqui. A próxima aula a gente começa a falar das 10 pragas, tá bom? Eu vou parar a gravação aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Que Deus esteja abençoando a semana de todos vocês. Tudo bem? Até a próxima aula. Deus abençoe. Obrigado pela presença aí de vocês. E nós vamos aprender bastante daí nessas aulas. A gente vai estar lendo, sim, nós vamos fazer muitas leituras, porque é isso daí que vai nos ajudar a compreender mais as escrituras. Tudo bem?